Vamos falar que no meio do caos do tarifaço de Donald Trump, um assunto ainda atinge o bolso dos brasileiros, que é o IOF, o imposto sobre as operações financeiras, né? E ele tem impactado a vida de todos nós, consumidores brasileiros. E eu queria te perguntar de que forma, Paloma, isso impacta na gente, o consumidor final, né? Então, a gente teve já quatro mudanças. Primeiro, tinha o projeto, ele teve reforma, ele teve alguns pedidos do Senado e do Congresso Federal para mudar, ele teve vetos, depois ele voltou, o governo sancionou, o Congresso de novo, né? Cortou e aí teve que ir para o STF. Sim. O ministro Alexandre de Moraes, ele então teve que decidir como que ia ficar essa nova tributação. Mas para falar sobre isso, a gente tem aqui um convidado, economista Célio Fernando, vice-presidente da Academia Cearense de Economistas e CEO da BFA Investimentos. É isso, Célio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Paloma. Boa tarde, Célio, seja bem-vindo, tá? Que é a nossa Hora da Verdinha. Tá bom, que ótimo. Então a gente estava conversando sobre o IOF, a gente precisou que essa pauta fosse até o STF para ter uma decisão. Afinal, como que ficou agora para o contribuinte essa pauta do IOF? O que vai impactar na nossa vida a partir de agora? Eu acho que tudo isso a gente está falando de arrecadação e gastos, né? Então, por exemplo, o processo para ir para o STF, diante da crise que a gente está vivendo para poder manter o equilíbrio das finanças públicas, acaba, obviamente, atingindo aí a população diretamente e de formas, vamos dizer assim, positivas, dependendo aí da lógica que você vê, a ideologia, naquilo que é tributado sobre aqueles que têm a maior renda, né? O que é regressivo, o que é progressivo. Do outro lado, o IOF que entra e mantém-se, né, para o que a gente chama dos riscos de crédito ou para as operações de crédito, né? Então isso é uma situação difícil, não é quem tem mais dinheiro, é quem precisa de capital de giro ou de investimentos. Então a discussão passa a não ser do mérito sobre se o imposto vai ser mais progressivo ou mais regressivo. Ele acaba afetando toda a população, porque no momento que você tem um valor maior da sua dívida, já com a taxa de juros que nós temos, quer dizer, eu creio que talvez esse seja um bom debate, quer dizer, você aumentar um imposto sobre operações financeiras quando a taxa de juros já é cara para as empresas, então já fica um pouco mais difícil. É isso, Paloma, acho que em síntese é isso. As outras operações, quando você fala de compras internacionais, eu acho que é viável, porque realmente você acaba tendo um consumo de pessoas que talvez tenham maiores recursos, né? E sobre os FDICs, né, que são os fundos de investimento de direitos creditórios, não houve mudança. Sobre o que a gente chama de risco sacado, que trabalha as pequenas empresas, e na sua maioria também acabou não havendo, quer dizer, o impacto de talvez até 20 bilhões ficou da ordem aí de 11,5. Houve uma redução, diz o ministro da Fazenda que vai buscar outras alternativas para poder fazer a cobertura aí do atual déficit que existe dentro do governo federal. Vamos falar então dos empréstimos, né? Pequenas empresas, MEIs, elas vão ser impactadas de alguma forma? Sim, sim. As MEIs acho que vão aí para um IOF de 1,95. Já as grandes, elas saem de um valor de 1,88 para 3,5%. Então já é alguma coisa muito significativa, né? Cada custo desse é muito violento. Se a gente falar em ordem e escala mundial, a gente vai falar que cada 1% que você aumente ao ano é muito dinheiro. 2% é muito dinheiro. Nossa inflação, ela está relativamente sob controle, mas com a taxa de juros muito elevada. Somado a isso, mais impostos sobre essas taxas, eu acho que a gente acaba ficando numa situação um pouco mais difícil. Como é que o empresariado, então, ele vai ter que se preparar para poder pegar o empréstimo sabendo já dessa nova alíquota, né? Geralmente ninguém quer pegar empréstimo, obviamente, né? Mas a necessidade de capital de giro, elas ocorrem quando a empresa está crescendo. Quando você vende mais, eu preciso comprar mais insumos, logo eu tenho uma necessidade de capital de giro maior. Eu tenho que recorrer aos bancos ou alguém que me financie. Então isso já é muito caro. Na hora que eu faço também um empréstimo para investimentos, os investimentos também para uma expansão. O que a gente vê é que quando tem esse tipo de aumento,
você recua. Você pode recuar o investimento e, obviamente, você se controla um pouquinho, porque você tem um limite para o que a gente chama na linguagem mais erudita das finanças corporativas, a alavancagem. Quer dizer, a alavancagem financeira é eu trazer dinheiro de terceiros para colocar na minha empresa para eu poder girá-la, para eu poder rodar. Eu tenho que comprar matéria-prima numa indústria para poder produzir. Eu preciso comprar meu insumo básico num comércio para poder depois vender. Então, tudo isso. E mesmo as empresas de serviço também, né? Porque eu tenho que tocar o meu negócio e preciso tomar recursos. O bom era que ninguém tivesse precisando tanto e as taxas de juros estivessem menores. Isso seria mais palatável sobre o ângulo do imposto sobre operações financeiras. Imagina quem tá na pindaíba, viu, Paloma Vargas? Porque a pessoa já pediu empréstimo para pagar uma dívida, aí vira aquela bola de neve, né? Se for para pagar uma dívida, sim, mas muitas vezes isso faz parte do sistema, viu? Eu tenho que ter capital de giro. Para girar meu negócio, naturalmente eu já vou a bancos, tá? Então, vamos dizer assim, na pindaíba, como você disse, aí é sempre mais complicado. Outros 500, né? Outros 500. E outro também são os fundos de VGBL. Aí tudo bem, são fundos de previdência. Qual o impacto disso? Nós temos um problema sério no país de poupança de longo prazo. Vou tributar os mais ricos em até 5% de IOF. Eu estou também deixando de criar poupança. O país precisa também, para ter sustentabilidade nos seus investimentos, dessa poupança. Então, você vê que é o dinheiro que é superavitário, de alguma forma, que colabora para o sistema na poupança, e o outro lado deficitário. O sistema em si cria muitas desigualdades. O sistema em si, ele tem muitos hiatos. E a gente acaba vendo que essas distorções, muitas desses IOFs são para 2026, né? Mas 2025 já é um aumento significativo aí no bolso das pessoas, das empresas, etc. Tá bom? A gente estava falando da pessoa jurídica, né? Das empresas, sim. Mas para a pessoa física, para o ouvinte, né? O que impacta o IOF? Para ele entender assim no dia a dia, como é que isso vai mudar? Olha, de repente você vai ver o seguinte, na hora que impacta nas empresas, pode ter certeza que tem repasse. Então, de repente, alguma coisa pode ficar mais cara. Eu acho que o imposto é uma maneira que acaba criando preços maiores na economia brasileira. Nós temos um sistema político deformado, obviamente, que cria o presidente manda uma coisa, a Câmara manda outra, vai para o Supremo, quer dizer, os três poderes acabam trabalhando de uma forma bem adversa do que a gente gostaria que cada um deles trabalhasse. Do outro lado, o sistema nosso tributário, ele é pouco competitivo globalmente. Quando a gente vê até lógicas do tarifaço aí do Trump, aí você pega e fica preocupado, ao mesmo tempo você vê que nós estamos também aprendendo a ter competitividade. E, infelizmente, o nosso sistema tributário, ele é difícil de se entender aqui no resto do mundo e muito para os empresários. É muita burocracia, é muito documento e é muito preço em cada mercadoria comprada por cada consumidor. A gente poderia ter preços bem melhores e uma renda maior para esses consumidores. E para trazer investidores também, ele é muito complicado. Os investidores internacionais eles têm essa dificuldade de entender, né, o nosso sistema. E agora o IOF também muda taxas cambiais, né? Tem. Nesse caso aí, por exemplo, você para remessas de lucros assim, para você não criar esse efeito temerário do investimento estrangeiro, não haverá o IOF, né? Aí se é justo ou injusto é um outro debate. Mas a rigor você tem na política de juros sobre capital próprio, que você tem muitas empresas, você tem um aumento significativo de 15% para 20% sobre o imposto sobre juros sobre capital próprio, que é uma defecção, é uma coisa do Brasil, tá certo? Que são uma espécie de dividendos distribuídos sobre outra forma para as empresas brasileiras. Então, temos complexidade, era para ser mais simples, né? Eu pegar e ter ali um tributozinho, aumentei o imposto sobre operações financeiras, qual é o impacto disso? Mas tem muita história também, né? No mundo inteiro falando sobre isso. Será que nós deveríamos ter um único tributo? Ou como deveriam ser os tributos na cadeia produtiva? Obviamente, falou em tributo, isso atinge diretamente, será a pergunta, ao consumidor e a gente tem que observar como serão esses impactos para cada cadeia produtiva de uma forma. A gente já ouviu também falar sobre o setor de turismo que pode ser impactado.
Como que ele pode ser impactado com esse IOF? É a agência de turismo daqui ou o setor de turismo daqui que leva o brasileiro para fora? É isso? Perfeito, Paloma. Por quê? Porque ele vai estar, de alguma forma, levando um crédito, né, um cartão, e, obviamente, esse cartão de crédito terá um IOF maior. Em síntese, é isso. Pode ser que o brasileiro viaje menos, então? Se ele não quiser gastar tanto. Menos, né? Porque acho que você planeja uma viagem, né? Meses e meses. Mas os cartões, porque aí vem o outro preço da logística, do hotel e tudo, etc. O que acaba é que você impacta realmente o turismo nesse sentido. Mas é isso, gente. É muito assunto, tem muita complexidade, mas em síntese é isso. O nosso consumidor, o nosso cidadão está impactado, nossas empresas mais endividadas vão sofrer, e a gente tem que conviver com isso. Mas isso é uma deformação estrutural do nosso país que a gente tem que aprender e, na hora de votar, repensar e ver como é que a gente faz. Tá bom, gente? Tem que combinar as coisas. Tá bom? Obrigado. Célio, muito obrigado, tá? Pela tua participação. Volte sempre aqui à nossa Hora da Verdinha, tá? Obrigado aí pelo convite. Obrigado pelos esclarecimentos. Compliquei mais ou expliquei. Deixou bem facinho. Foi ótimo, Tá Célio. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Minha querida Paloma Vargas, também um grande abraço. Muito obrigado pela participação. Até semana que vem. Até semana que vem. Vamos ver qual é o assunto espinhoso da economia da semana que vem. Tomara porque que não seja, né, uma facada pra nós. A gente não tá conseguindo nada muito fácil ultimamente, né? Tá difícil. Semana que vem a gente vai estar quase no dia 1º de agosto, aí quase no tarifaço do Trump, sabe? Vamos ter que saber o que vai acontecer. Ô, Trump, deixa nós em paz, amor.